Fala, meus garotos, de novo aí. Então, meus queridos, agora nós iniciamos, né, a primeira lei de Mendel, certo? Então, o Mendelzinho lá, o cara que elucidou o problema da genética, como os teres já. Então, vamos para frente aqui atrás, gente, certo? Então, Gregor Mendel nasceu em 1822, né, na Áustria, tá? E ele optou por uma vida religiosa. Tá? Então se formou em ciências naturais, naquela época ciências naturais, antiga biologia misturado com geografia, né, misturado com matemática, física e ciências. Né? Então em 1843, por aí, Mendel começou a trabalhar com as ervilhas. E ao trabalhar com as ervilhas, tá, o que ele propôs? A existência de uma característica, tá, de um caráter dentro da planta. Então, ele não sabia, né, que mais tarde aquilo que ele chamava de caráter foi transformado na palavra gene, porque hoje nós conseguimos ver o que o Mendel queria dizer quando ele falava caráter. Vocês têm que lembrar que naquela época mal, né, se conhecia particularidades, né, do DNA, etc. Tá? Então, aonde você vê a palavra gene, lembrar sempre que no caso do Mendel, né, ele não conhecia, não sabia, não existia essa palavra gene que vocês estão vendo ali. Né? Ela veio depois. Mas mesmo assim, ele descobriu que esses caracteres eram hereditários, que podiam ser passados, e ele descobriu algumas regras de como esses caracteres eram passados. Tá? É o que nós vamos ver na genialidade de um cara chamado Gregor Mendel. Lembrando que ele era um monge agostiniano, né? Santo Agostinho, e que ele passava muito tempo no mosteiro. Ele dava algumas aulinhas, mas a grande parte da vida dele foi passado, né, dentro do mosteiro, e lá ele se dedicava ao plantio de algumas plantas que eles utilizavam no refeitório para se alimentar. Entre elas, as ervilhas. E o começou mal de novo, né? Vamos falar em ervilha de novo? Eu tenho que falar em ervilha para vocês, né? É a plantinha que o Mendel usou, né, para descobrir os caracteres. E ele examinou lá e ele viu que existiam dentro da ervilha, né, algumas características que eram sim ou não, ou seja, né, eram duas, ou era sim ou era assado. Para sorte dele, ele estudou 7 características da ervilha. Mais ainda, a ervilha de fácil cultivo, a ervilha de fácil fecundação. Você pode fecundar a parte feminina da planta, né? A folhinha tem os dois sexos, masculino e feminino, só que o masculino é protegido. Tá? Então não há a autopolinização se você não quiser. Se você tirar a folhinha que protege, a autofecundação. Não dá para fazer. Dá para pegar e coletar o pólen com um pincelzinho e usar, né, o pólen do pincelzinho para você fecundar uma outra plantinha. Então, uma planta fácil de se trabalhar. Então, Mendel levou muita sorte. Olha algumas características que ele estudou. Do lado de cá, nós temos as características que são dominantes. E do lado de cá, as características que são recessivas. Tá? Aquelas que tinham mais e aquelas que tinham menos. Mendel também não sabia esse negócio de dominante e recessivo, né? Ele simplesmente fala, opa, esse aqui tem mais, esse aqui tem menos. Depois, sim, esses termos vão vir à tona. Então, olha aqui, ó, ele examinou lá a forma da semente e viu que a semente podia ser redondinha ou rugosa. Redondinha dominante e rugosa recessiva. Elas poderiam ser amarelinhas ou verdes. Amarelinhas dominante, verde recessiva. Não, pessoal, peraí. Como assim? Né? Quando a gente abre uma latinha de ervilha, a gente só acha a ervilha verdinha lá dentro. Como que é a ervilha verdinha recessiva? Não tinha que estar cheia de amarelinho? Tinha, seria até mais fácil, né? Só que as pessoas gostam de ervilha verde, porque o verde remonta a vegetais, né? Então o cara come uma ervilhazinha com aquele negócio, nossa, estou comendo verdinho, fotossíntese, né? Amarelinho não é verde. E o pessoal diz que tem que comer verde, tá? Então o pessoal dá preferência pela ervilha verdinha. Mas às vezes escapa, né? Às vezes você abre uma latinha de ervilha, tem uma amarelinha lá dentro. O que você faz com a amarelinha? Pô, tá podre! Joga fora. Na verdade, não. Ela é só a dominante, ela que teria mais, né?
Mas aí fica só as verdinhas, e é mais fácil até, inclusive, né, trabalhar com elas para o cultivo, né, dos seres humanos que gostam dela. Flores, ele viu que tinha a púrpura e a branquinha, e que a púrpura dominava a branca. Né? Forma da vagem, ela podia ser inflada, gordinha ou compridinha. Inflada dominante sobre a compridinha. Tá? Poderia ser verde ou amarelinha. Duas características, verde dominante e amarelinha recessiva. Poderia ter flores axiais ou flores terminais. Axial, tá vendo? A flor, ela tem um raminho ainda para cima dela aqui, né? Então ela está no sovaquinho axial, no sovaquinho de um outro galinho. Então isso era axial. E existiam aquelas que eram terminais, aquelas que não tinham sovaquinho, estavam lá na pontinha do raminho. As axiais dominantes sobre as terminais. E a altura da planta, se a planta era grande ou se a planta era pequena. Tranquilo? Isso aqui, gente, vocês têm que saber, porque os problemas de genética no vestibular, eles vão trabalhar com ervilha. Eles já sabem que o pessoal não gosta de ervilha, tá? Mas tem que saber. O professor tem que saber quem é o dominante e o recessivo aqui. Cara, essa é uma pergunta, ó, X da questão. Por quê? Porque existem alguns vestibulares que o cara dá para vocês quem é dominante e recessivo. Mas é bom dar uma olhadinha, tá? Porque às vezes ele só cita lá e não diz quem é dominante e recessivo, partindo-se do princípio que se você estudou genética de Mendel, você tem que saber qual é a dominante e a recessiva. Eu não concordo, você não é obrigado a saber isso, você não planta ervilha, né? Mas não sou eu que mando. Então vamos lá. E qual é a genialidade do cara? Qual é a genialidade do cara? A genialidade do cara está na experiência que ele fez, a experiência que o Mendel fez e que mostra que esse cara tinha uma genialidade. Então vamos lá, vamos trabalhar, tá, com a altura da plantinha. Então, planta alta, planta baixa. O que Mendel fez? Ele não sabia, mas ele tinha lá no pátio dele, né, lá no mosteiro de Brunn, ele tinha um canteirinho, tá, um canteirinho lá, certo? E nesse canteiro ele só tinha plantinhas grandes, ó, só grandes, certo? Ele só plantava ervilha grande. Os pezinhos da ervilha eram grandes. E se ele não fizesse nada, as grandes fecundavam outras grandes e davam sempre plantas grandes. Sempre. Num outro lugar bem longe, atrás da igreja, né, para o vento não levar esporo, ele tinha um outro canteirinho. Tá? E nesse outro canteirinho, ele tinha o quê? Ele tinha plantas pequenininhas de ervilha. Né? Estou exagerando aqui, não são tão assim, né? Mas pequenininhas aqui. Tá? As plantas de ervilha pequenininhas. Ok? Então, num canteiro ele tinha plantas grandes que, quando fecundadas, produziam plantas grandes. No outro ele tinha planta pequenininha que, sempre que era cruzada, produzia plantas pequenininhas. Certo? Aí um dia, Mendel faz o seguinte: ele pega uma planta grande, tá? E cruza com uma planta piquititinha. Mas como que ele fez isso, profe? Ele recolheu o esporo com um pincelzinho numa lá, foi lá na outra e fecundou a parte feminina da outra plantinha. E o que ele obteve, né, do cruzamento de plantas grandes com plantas pequenas, médias, né? Isso aí, né? Plantas médias. Então, o que ele fez? Ele plantou, ele pegou grande com pequena e, para surpresa, só nasceu plantas grandes, não nasceu nenhuma média, nenhuma pequena, nasceu todas grandes. Ele falou, mas como assim? Eu pego uma grande, cruzo com pequeno, e deu todas grandes? Que estranho. Mas ele, tudo bem. Aí ele notou uma coisa mais estranha ainda. Ele notou que quando essas plantas cruzavam com elas mesmas, né? Então essas aqui desse novo canteiro aqui cruzavam entre si, o que ele obtinha agora? Ele obtinha plantas grandes, de novo. Plantas grandes. Só que no meio dessas grandes, né, nasciam algumas pequenininhas, nenhuma média. Pequenininha ali. Mas a grande maioria era grande. Se fosse a gente, né, o que a gente ia fazer? A gente ia olhar isso e ia dizer, que legal, né? Dá para ir embora já? Então tá bom. E íamos embora. E não íamos dar nem bola. Mas o cara ficou cismado.
grande com pequena deu grande. As grandes com grandes deu grandes e pequenas. Como ele era matemático, ele começou a fazer as possíveis causas disso. E ele chegou a uma conclusão. Ele falou assim, ó, essas plantas grandes, elas eram puras, essas plantas pequenininhas eram puras. Quando eu cruzei as pequenininhas com as grandes, o caráter grande dominou. Então eu vou chamar esse caráter grande de letra grande. Então chamou essas plantas de A grande, grande. E chamou essas aqui, ó, de Azinho, Azinho, as recessivas, ó. Tá? E pode ver, ó, quando ele cruzou esse aqui com esse aqui, ele obteve esse aqui. Vamos ver se dá certo? Ele pegou, então, A grande, e cruzou com A pequeno, A pequeno. Olha o que ele obteve. Esse aqui com esse aqui. A grande, A pequeno. Primeira com a segunda de lá, as possíveis combinações, né? A grande, A pequeno. Segunda daqui, primeira de lá, A grande, A pequeno. Segundo de lá, segundo de cá, A grande, A pequeno. O que ele concluiu aqui? Que 100% das plantinhas do cruzamento das grandes com as pequenas deu azão, azinho, que tem a característica do grande e inibe o pequenininho. Ou seja, todos esses aqui são A grande, A pequeno. E o que ele notou? Que ele fez o cruzamento, porque elas acabavam se cruzando, dando esse resultado aqui, certo? Então, ó, A grande, A pequeno, aquelas grandes que ele tinha aqui, ó, cruzado com aquelas mesmas grandes que ele tinha ali. Então, A grande, A pequeno, com A grande, A pequeno. Qual foi o resultado desse cruzamento? Ó, esse com esse grande é o quê? Planta grande. Tá? A grande, A pequeno. A primeira de lá, a segunda de lá. A grande, A pequeno. Planta grande. Ete com ete. A grande. Eita, de novo. A grande, A pequeno. Tá? E por último, ó, Azinho, Azinho. Azinho, Azinho. Ó. Grande, 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 pequeno. Que é o que deu nesse resultado aqui. E aí, veja, ele conseguiu, ele falou, pô, eu acho que é isso aí, eu acho que é por aí o negócio. Vou tentar agora com outra característica, com a forma da semente, deu certo. Vou tentar com o tipo de vagem, deu certo. Vou tentar com a cor da flor, deu certo. Né? Todas as 7 características ele testou, todas elas davam para fazer assim, só substituindo a letra. Então, se, por exemplo, lá a cor da semente, né? Ele pegou lá amarela e verde, então ele pegou o V, então ficou V grande, V pequeno, né? Ou Vzinho, Vzinho, beleza? Aí ele pegou lá a forma, rugosa ou lisa, então pegou R para representar outra letra, né? Fez a mesma coisa. Uhul, acertou. Então, como estava dando em todos, ele generalizou. Ele falou, olha, isso dá com todas as 7 características. Quando você faz isso e dá certo com outras características, você já começa a achar que isso é o quê? Uma lei. Tá? Mas ele não generalizou tanto assim. Ele pegou essas 7 características, fez, depois ele trabalhou com 2, com 3 ao mesmo tempo, com 4 ao mesmo tempo, mas aí já é outra história, né? Segunda lei. Mas na primeira lei, ele fez isso, fez lá a segunda lei, viu que também tinha uns negócios legais e publicou o trabalho dele com a ervilha. Aí, quando ele publicou, apresentou à Sociedade de Brum, né, que era lá a cidadezinha perto do mosteiro, né, ele apresentou aquilo, mas os caras não estavam acostumados a ver matemática com biologia, com ciências naturais. O pessoal viu aquilo e não entendeu nada que ele estava fazendo. É que nem alguns alunos que estão... não entendi nada. Né? Então, o pessoal lá também não entendeu nada. E o pessoal falou, legal, né? Não ligue para nós ligaremos para você. Tá? Tipo assim, deixe quieto, né? Vamos deixar aí. E engavetaram o trabalho de Mendel. Mendel morreu sem saber que ele descobriu a lei
ou as leis da genética. Ele não soube. O trabalho dele ficou guardado, né, por uns 30 anos, ele já tinha morrido, quando dois cientistas em lugares diferentes do mundo, trabalhando, chegaram à mesma conclusão. E quando eles foram publicar, o cara falou, não, mas tem um trabalho que está mais ou menos a mesma coisa que vocês estão falando. E o cara, da onde? Né? Eu trabalhei minha vida inteira nesse negócio, você está me dizendo que já tem um trabalho igual? Eu falei, quase igual, só que o cara trabalhava com ervilha. E os dois cientistas foram ver, e há 30 anos antes, o Mendel já tinha descoberto que eles estavam trabalhando. Daí os dois falaram, o cara já sabia isso há muito tempo antes que a gente. E aí eles deixaram a glória para o Mendel, como realmente tinha que ser, né? Ele já tinha descoberto isso, só que não tinha sido reconhecido. Tanto que no túmulo de Mendel está escrito só assim, aqui jaz um grande homem, ponto, só. Né? Porque quando ele morreu, ninguém sabia que ele tinha descoberto o que hoje é a base da principal ciência do planeta, a principal ciência que mais descobre coisas. É a genética e a bioquímica, são as duas ciências que mais se desenvolvem no mundo atualmente. Ainda tem muita coisa para ser descoberta, né? Tá certo? Então é por isso que eu digo, por isso que eu gosto de fazer esse. Aqui, ó, na sequência, a gente tem o trabalho dele, né? Os experimentos com o monohibridismo. O que é monohibridismo? Monohibridismo é quando a gente trabalha com um parzinho de letra só. Azinho, azinho, né? O A, por exemplo. Que pode ser azão, 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 azinho, azinho, azinho. Mas é o A. É uma característica de cada vez. Se eu vou trabalhar com outra coisa, vou usar outra letrinha separada. Não misturo as letrinhas, né? Isso é mono, híbrido. Só tem um híbrido, só azão, azinho, tá? Que você vai trabalhar lá, né? E aqui está o que ele fez, ó. Ele pegou lá ó, a semente rugosa, Rzinho, Rzinho, cruzou com a semente lisa, R grande, as duas puras, né? Deixou muito tempo isso lá, e obteve na geração F1 o R grande e R pequeno, tá vendo? R grande e R pequeno aqui, ó. Esse R grande e R pequeno foi cruzado com outro R grande e R pequeno, que foi representado aqui. E você teve R grande, R grande, R grande, R pequeno, R grande, R pequeno, R pequeno, R pequeno. O que eu tinha feito para vocês ali atrás, né? Então, isso está na proporção que o Mendel trabalhou. Aqui, no caso, né, com a forma da casquinha da semente, se ela era lisa ou se ela era rugosa. Depois desses experimentos, ele fez a lei. E o enunciado da primeira lei, né, a lei da segregação dos caracteres independentes, diz assim, ó, cada característica é determinada por dois fatores. Eu não sabia, né? Aqui já foi acrescentado genes alelos, que agora nós sabemos, por fatores, que se separam na gametogênese. Ó, tá vendo os cromossomos ali? Ó, se separam, indo uns cromossomos para formar o espermatozoide do pai, tô aqui, ó, e outros cromossomos para formar o óvulo da mãe. Então foi isso que ele falou, só isso, ó, que se separam na gametogênese, passando apenas um fator para cada gameta. Uma letrinha para cada espermatozoide, para cada óvulo. Pode ver. Aqui você tem o R grande, o R pequeno, digo, e o R grande. Está ali, ó, duplicou na fase da meiose, né? Meiose reducional, aí meiose equacional aqui embaixo, está ali o Rzinho, separou na hora da formação do espermatozoide, veio um cromossomozinho para cá, outro para cá, um para cá, um para cá. Né? E ó, formou ali. Veja que aqui ainda ninguém está falando de crossing over. Você sabe que pode ocorrer crossing over lá, mas aqui nós não estamos falando de crossing over. Então só tem os puros aqui, ó, né? As letrinhas que você tem aqui em cada um. E aí vai depender da maneira com que eles se fundem para você ter aquelas misturas lá que a gente faz na primeira lei. Então, muito moleza. Tá? É muito simples, muito fácil. Tá? Aqui ele está usando o quadrinho de Punnett, né? Então, o quadrinho de Punnett é esse. Eita, aqui, ó, é esse quadrinho que você tem aqui embaixo, né? Em que você faz um joguinho da velha, aquele tá meio tortinho, né? Mas é um joguinho da velha em que você junta lá. Quem não sabe fazer que nem eu faço, faz joguinho da velha. Né? Mesma coisa. Tá certo? Uma vez feito, né, essa partezinha da genética aí, da primeira lei, né, a gente consegue trabalhar tranquilamente com qualquer probleminha que envolva cruzamento dentro da genética. Tá certo? Tranquilo?